O deputado federal Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, foi absolvido da acusação de ter recebido R$300 mil por meio de Caixa 2 na campanha de 2006. Os ministros da primeira turma do STF entenderam que o Ministério Público não comprovou o crime eleitoral. E na mesma sessão, o colegiado decidiu abrir uma ação penal contra o deputado federal Adilton Sacchetti, do PRB do Mato Grosso. Ele é suspeito de se beneficiar de contratos ilegais quando era prefeito de Rondonópolis, no interior do estado. Entre os processos previstos na pauta da primeira turma, foi julgado um inquérito instaurado para apurar suposta prática de crime de responsabilidade do deputado federal do Mato Grosso, Adilton Domingos Sacchetti, quando era prefeito da cidade de Rondonópolis, no mesmo estado. O relator ministro Luiz Fux diz que, pela denúncia, o então prefeito era sócio majoritário de uma empresa e teria se afastado dela quando assumiu o cargo para se beneficiar de contratos ilegais de compra e venda com a prefeitura. Para o relator, os documentos trazidos sustentam a justa causa para a abertura da ação penal e evidenciam o crime imputado. De se destacar que a empresa em questão não participou de nenhum procedimento licitatório e tampouco apresentou qualquer documentação perante o Conselho Diretor de Política de Desenvolvimento, que era o órgão que se impunha a apresentar esse documento por força exatamente da lei municipal. Os demais ministros seguiram o relator e acolheram a denúncia. A exposição do fato criminoso, as circunstâncias, a qualificação, a classificação do crime e a justa causa, dentro da ideia de tipicidade, punibilidade e viabilidade, estão presentes. Também foi julgada uma ação penal que envolvia crime eleitoral na disputa de 2006 do então candidato a deputado federal pelo Distrito Federal, Exalci Lucas Ferreira. No processo, o político é acusado de receber Caixa 2 de R$300 mil para a campanha dele, sem fazer a devida prestação de contas à Justiça Eleitoral. O réu foi absolvido por unanimidade porque a corte entendeu que não há provas suficientes do delito. Não há nenhuma prova que houve doações, essas doações apontadas como doações no Caixa 2, é para o réu. E, obviamente, a partir disso, e sabemos que o princípio da presunção de inocência condiciona exatamente toda a condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação. Se o Estado, no seu papel acusatório, não desempenhou adequadamente a sua função, que aqui, neste caso, era relativamente fácil de desempenhar, eu vou acolher a manifestação do relator e, portanto, e do revisor e acompanhá-los na absolvição. Não que esteja convencido de que não houve o fato, mas sim de que ele não foi provado de maneira satisfatória neste processo. Bom, e quem está aqui para comentar a sessão de hoje na primeira turma é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Bom, matéria penal dominou a sessão da primeira turma hoje? Exatamente, Érica. O ministro Marco Aurélio foi relator de 2 habeas corpus que, de uma forma bastante rápida, por votação unânime, acabaram rejeitados, acabaram denegando a ordem. Um deles alegava excesso no prazo para a pronação da sentença, mas os ministros acabaram, de uma certa forma, rejeitando essas alegações e denegando a ordem em 2 habeas corpus. Mas, por outro lado, receberam a denúncia contra um deputado federal, já que o Supremo Tribunal Federal é o juiz natural, o órgão competente para processar e julgar deputados que estão no exercício do mandato, e rejeitaram uma denúncia, por outro lado, contra um deputado federal aqui do Distrito Federal, Exalci Lucas, por entender que as provas trazidas ou os indícios trazidos pelo Ministério Público seriam insuficientes. Em um dos casos em que o inquérito acabou se transformando numa ação penal, envolve um deputado federal do estado do Mato Grosso, cujos supostos crimes cometidos teriam sido realizados quando ele ainda era prefeito do município de Rondonópolis, como nós vimos na reportagem, e a alegação é de que ele, junto com outras pessoas, outros agentes, servidores, teriam fraudado uma licitação para vender imóveis municipais a um preço bem aquém do valor real,
para empresas que seriam ou da família do prefeito, hoje deputado, ou que de uma certa forma trariam algum benefício para ele. Um dos co-réus, inclusive, é irmão do próprio deputado federal. O crime que se acusa, que o Ministério Público acusa o deputado federal, é de crime de responsabilidade de prefeito. E justamente os ministros entenderam que todas as informações trazidas pelo Ministério Público, elas não provam a materialidade do crime, mas são indícios suficientes e razoáveis para a instauração da ação penal, para se aprofundar essas informações e verificar efetivamente se o suposto crime pelo qual é acusado, ele, porque o processo aqui no Supremo só corre contra ele, houve desmembramento do processo com relação aos demais co-réus, mas para saber se houve efetivamente o crime cometido e previsto na legislação. Por outro lado, Isalci Lucas, deputado federal, como eu disse, pelo Distrito Federal, ele era acusado de Caixa 2, ou seja, ele era acusado de ter recebido valor a mais do que ele declarou na prestação de contas na Justiça Eleitoral quando das eleições de 2006. Na primeira turma hoje, analisando a denúncia feita pelo Ministério Público, ao contrário do primeiro caso, entendeu que o Ministério Público não teria conseguido trazer indícios suficientes que comprovassem ou pelo menos ligasse as informações colhidas no escritório da empresa doadora com o nome do deputado. E com isso acabaram absolvendo Isalci Lucas. Ele era acusado de deixar de prestar contas à Justiça Eleitoral em razão da campanha de 2006, teria deixado de declarar, acho que, 300 mil reais, que ele teria declarado apenas 150 mil reais, quando, na verdade, na empresa em que houve uma busca e apreensão, haviam documentos de que a suposta doação teria sido de 450 mil. E aí instaurou-se o inquérito, veio a denúncia do Ministério Público, mas os ministros, por votação unânime, todos entenderam que aquelas informações eram insuficientes para iniciar a persecução criminal. Karina, amanhã, quarta-feira, de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Previsão de pauta? Uma pauta bastante extensa para amanhã, William. Vários processos que estavam na pauta da semana passada acabaram migrando para essa e matéria eleitoral, de novo, na pauta desta quarta-feira. Uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da OAB questiona um dispositivo da lei eleitoral que teria sido alterada também pela mini-reforma em 2015. Esse assunto vem rendendo já umas 2 semanas e volta ao plenário nessa terceira, questionando justamente a prestação de contas também nas eleições. O que se busca aqui é afastar o que o TSE chama de doadores ocultos. Pela nova regra eleitoral, os valores transferidos dos partidos políticos provenientes de doações devem ser registrados da seguinte forma: prestação de contas dos candidatos, como sendo transferências de partidos políticos, e no caso da prestação de contas dos partidos políticos, devem ser registrados como transferências aos candidatos. Mas aí o X da questão vem na seguinte expressão: sem que haja a individualização dos doadores. E é justamente contra essa expressão que o Conselho Federal da OAB vem ao Supremo buscar a declaração da inconstitucionalidade dessa expressão, que já está suspensa em razão de uma liminar concedida aqui no Supremo e ela não está produzindo efeitos. A alegação do Conselho Federal da OAB é de que o eleitor ele tem o direito de saber quem são os doadores das campanhas dos seus candidatos, viola o princípio da moralidade, o princípio da publicidade, da transparência, e isso favoreceria, de uma certa forma, a corrupção, já que não seria possível rastrear quem seriam esses doadores. E a OAB ainda traz um outro argumento, que em 2014 o Tribunal Superior Eleitoral teria editado uma resolução justamente para evitar esses doadores ocultos, determinando que os valores transferidos aos candidatos fossem identificados pelo CPF do doador. Então, com essa nova regra estabelecida a partir de 2015 e esses argumentos, vamos ver o que os ministros deverão decidir no plenário amanhã. Obrigado, Karina. Obrigada, até amanhã. Até amanhã.